tudo bom contigo? Olha eu aqui de novo no cantinho da Mê. E hoje, pra começar bem dinâmico, bora falar de Bíblia. A gente vai falar sobre a história maravilhosa de um homem chamado Zaqueu, tá bom? E essa história a gente vai se basear lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Hoje vai ser bem dinâmico porque tem muita coisa importantíssima pra gente falar a respeito dessa passagem. Então pega a sua Bíblia, chama os amiguinhos, compartilha, se inscreve, dá like, comenta e bora começar. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é uma passagem que eu gosto muito, de verdade. É uma passagem maravilhosa e quando a gente começa a estudar e refletir sobre ela, é exatamente aquilo que se passa no cenário evangélico ou cristão da nossa realidade. Para começar, bem no segundo versículo já diz: Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos. O que isso significa para nós atualmente? Poucos capítulos antes, Jesus já tinha dito a respeito das dificuldades que era um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque os ricos confiam nas suas próprias riquezas e não em Cristo. Se não confia em Cristo e confia mais na riqueza, primeiro, a riqueza pode acabar a qualquer momento e aí toda a sua base de confiança pode ser destruída. Entretanto, quando a gente confia em Jesus, nós temos convicção de que nossa confiança dura para sempre, porque Cristo é eterno. Então, os ricos têm essa dificuldade de confiar em Cristo, porque confiam mais nas suas riquezas do que no Senhor. Eles acham que não tem a necessidade de Salvador. E é isso que é abordado alguns capítulos antes no livro de Lucas. A gente já começa com essa impressão ruim de Zaqueu. Ou seja, ele é uma pessoa que tem confiança em si mesmo e em seus bens. Outro ponto muito importante é que ele era chefe dos publicanos. Se você não sabe, publicanos eram pessoas consideradas traidoras para os judeus. Por quê? Eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, recolhendo impostos e fazendo essas coisas. Ou seja, eles trabalhavam literalmente para o inimigo. O povo estava querendo sair do jugo do Império Romano e os judeus estavam ali ajudando. Ou seja, traidores. Ninguém gostava deles. Então, basicamente, o perfil que nós temos a respeito de Zaqueu ele era uma pessoa que não tinha muitas probabilidades de ser salvo, porque ele já tinha toda a abastança, não estava querendo procurar a Jesus, porque ele se sentia já satisfeito, né, em tese. E ele era odiado pelo seu próprio povo. E isso nos indica uma realidade muito rotineira. Tem muitas pessoas atualmente que não ligam, que não querem buscar a Cristo. E tem muitas pessoas que, na verdade, quem atrapalha buscar a Cristo somos nós. Porque a gente fica dizendo que, não, você não merece, você não precisa, você é pecador demais para Cristo te salvar, para Cristo te querer. Esse era basicamente o pensamento que passava pelos seguidores de Jesus, que estavam ali literalmente seguindo, mas que não buscaram ajudar Zaqueu a conhecer o Salvador. Na verdade, a gente vê no versículo 3 que Zaqueu procurava ver Jesus, apesar de toda a sua riqueza, de sua abastança, ele queria conhecer Jesus. Zaqueu tinha essa necessidade, mas a multidão o impedia, porque ele era pequeno. Zaqueu tinha uma limitação, da mesma forma que todos nós temos. Nenhum de nós pode ver Jesus, pode alcançar Jesus por causa das nossas próprias forças. Nós precisamos de ajuda. Se nós
não ouvirmos a mensagem anunciada por outras pessoas, nós nunca seremos salvos. E isso acaba nos dando mais unidade. Entretanto, aquelas pessoas não estavam dispostas a pregar a mensagem do Evangelho. Na verdade, elas estavam ali indo contra o que o Evangelho diz. Porque Jesus já disse em diversas passagens: eu vim buscar o que está perdido, eu vim salvar aqueles que estão em necessidade. E aquelas pessoas não estavam nem um pouco vivendo isso. Na verdade, estavam atrapalhando uma pessoa a conhecer a Cristo, mesmo que essa pessoa quisesse. Então, Zaqueu, apesar das dificuldades, apesar das suas poucas probabilidades de ser salvo porque ele era rico e confiava nas suas próprias riquezas, ou apesar das suas próprias dificuldades quanto ao povo, porque o povo lhe odiava, Zaqueu quis conhecer a Cristo. E isso foi o suficiente para fazer com que ele tivesse disposição em fazer tudo o que fosse necessário para ver a Cristo. Nem que fosse subir numa árvore, que foi a coisa básica que a gente sabe da história de Zaqueu. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. E através dali, ele conseguiu vê-lo. Porque aquela árvore estava no caminho por onde Jesus Cristo passaria, e era esse o desejo do coração dele. Se o seu desejo é conhecer Jesus, não se preocupe, faça o que for necessário. Suba numa árvore, sei lá, assista um vídeo de uma pessoa que fica falando a mesma coisa 300 vezes, tipo eu. Mas não se esqueça que Jesus está disposto a conhecer você. Jesus te conhece e ele quer ter comunhão contigo. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Enquanto Jesus passava por aquele caminho, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, vou ceiar na tua casa. E a ceia para um judeu é um momento de extrema importância. É um momento de comunhão, um momento de regozijo, um momento de alegria. E Jesus queria passar esse momento de felicidade com Zaqueu, um pecador que nem eu e você. Esse pecador teve direito à misericórdia de Deus. Jesus Cristo quis estar em comunhão com Zaqueu para que Zaqueu fosse salvo, para que Zaqueu pudesse sentir a alegria da salvação. E foi isso que Jesus Cristo fez. Zaqueu, quando recebeu aquele desejo, aquele convite de Jesus, que Jesus se autoconvidou para comer na casa dele, massa, Jesus é top. Ele desceu depressa, cheio de alegria, e foi ao encontro de Cristo. Eles foram para sua casa, eles cearam, tiveram felicidade. Zaqueu teve a oportunidade de ouvir a palavra de salvação, teve a oportunidade de ser transformado, e foi isso que aconteceu. Quando a gente vai lá para os versículos 8, Zaqueu diz: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Os publicanos eram pessoas que realmente eram bem ladras, elas sempre pediam coisas com juros e acabavam sendo injustos com as pessoas. Contudo, Zaqueu, ele reconheceu o seu erro, e a partir do momento que ele reconheceu o seu erro, ele quis mudar, e ele mudou de verdade. Essa conversão, essa mudança é feita da vida e do conhecimento de Cristo em nós. Quando Cristo teve a oportunidade de anunciar o Evangelho a Zaqueu, ele teve a oportunidade de mudar. E ele mudou, ele foi transformado. E isso foi suficiente para fazer com que Jesus dissesse no versículo 9. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus não quer saber de quantos pecados você tem. Não quer saber o quanto as pessoas te odeiam, porque ele tem um propósito para você. E o amor dele não depende do amor de outras pessoas por você, não depende das situações da sua vida. O amor dele está baseado naquilo que você é. Você é um filho de Deus. E isso é a verdadeira conversão. Muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá na frente, levantar a mãozinha e tá tudo certo. Isso é importante? Muito. Mas não é tudo. Jesus tem uma salvação, uma conversão que realmente exige mudança. Os velhos hábitos se vão, é uma coisa nova. E isso acontece por causa do Evangelho. Nós entendemos a mensagem de Cristo e queremos realmente mudar de vida, mudar as atitudes ruins que nós tínhamos, viver exatamente aquilo que Cristo quer para nós, que é uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida de fidelidade e lealdade a Ele. Isso é conversão. Algo que os seguidores de Cristo, seguidores de Cristo, não queriam que
não criam que ia acontecer com Zaqueu. Ah, não, ele é pecador demais para Cristo salvar ele. Você está limitando o poder de Jesus? Porque assim, se Cristo salvou Paulo, se Cristo me salvou, se Cristo salvou Zaqueu, ele pode salvar qualquer um. Deus tem poder suficiente para salvar aquela pessoa que você acha que não merece. Tá, querido? Porque deixa eu te lembrar, você também não merece. Desculpa, não sei se você se lembra, mas você também foi como Zaqueu. Você também foi uma pessoa que pecava, você também foi uma pessoa que errava e você continua errando, da mesma forma que eu continuo errando. E isso não me dá o direito, só porque eu sou da igreja, não me dá o direito de chegar e ficar dizendo para aquela pessoa que ela está fadada ao pecado. Não, eu creio num Deus todo-poderoso que pode transformar a vida até da pior pessoa do mundo. Porque Paulo, gente, Paulo, o apóstolo, a pessoa que escreveu metade do Novo Testamento disse: eu sou o pior dos pecadores. O que é que eu vou dizer em relação a isso? Eu vou ficar jogando meu irmão porque ele peca, dizendo: ah, não, você não tem chance não, querido. Caramba, o pior dos pecadores foi alcançado pelo Evangelho e escreveu metade do Novo Testamento. Aquelas pessoas que você fica dizendo que tem pouquíssima probabilidade de serem salvos, na verdade, se Cristo os desejar salvar, se eles desejarem escolher a vontade de Deus em suas vidas, eles vão ser transformados e vai ser o maior testemunho que a gente vai poder ver. Vai ser um testemunho do poder de Deus. Então vamos parar de ficar botando briga, botando pedra no caminho dos outros. Bora parar de impedir as pessoas de chegarem a Cristo. Cara, eu olho para essa passagem e penso: eu queria ser essa árvore. Essa árvore fez muito mais o papel de cristão do que aqueles seguidores. Aquela árvore permitiu que Zaqueu visse a Jesus, enquanto os seguidores estavam impedindo isso. Não, nós somos seguidores de Cristo, somos discípulos. E ele disse: ide, anuncie o evangelho. Então, essa é a nossa missão. Aquela árvore fez muito melhor o nosso papel. Então, hoje, a lição que eu tenho pra galera que é crente, assim como eu, é: sejamos árvores. Sejamos árvores plantadas à beira de ribeiro, que no seu tempo geram bons frutos. Árvores que podem fazer com que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Que sejamos pessoas que fazem a diferença, para que o mundo entenda que Cristo é o Senhor. Que nosso viver, que nosso caráter esteja apontando para Cristo, não impedindo pessoas de conhecê-lo. E para você que não é crente e se acha pecador demais, tá todo mundo nesse mesmo barco. Paulo, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, diz: todos são pecadores. Não tem ninguém bom nesse mundo, não. O único bom que pisou aqui na terra foi Cristo. É por meio dele que nós temos a salvação. Não importa seu pecado, não importa sua aparência, não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você se tornou. Jesus Cristo apenas quer te dizer: volte para casa. Eu estou de braços abertos para te salvar. E o meu sangue tem poder suficiente para transformar a tua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Leiam essa passagem com calma em casa, porque é realmente uma passagem linda e maravilhosa. E eu falei algumas coisas que eu penso quando eu leio essa passagem. E é assim, incrível. Eu amo muito, de paixão, de coração, assim. Amo. Então é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta. Tchau!